Agora nós temos argumento para quando alguém chamar o Lula de ladrão. Se Lula era ladrão, por que o Moro precisava chantagear pessoas para que elas conduzissem os processos do jeito que ele queria, testemunhas para que ele falasse o que elas queriam? Por que ele precisava tanto chantagear as pessoas se Lula já era culpado e tinha provas contra ele? Essa é a pergunta que cabe agora. E vocês sabem por que Moro tá ferrado? Eu vou explicar. Ele grampeava pessoas que tinham poder, testemunhas, membros do Tribunal Regional Federal. Assim ele poderia, por exemplo, condenou Lula, mas é injusto. Ele se aproveitava dessas gravações e fazia com que os juízes, os desembargadores, referendassem a sua sentença, que eles assinassem embaixo. Então Moro tinha um plano muito complexo para chegar ao poder por meio de chantagem, para que as pessoas endossassem todas as arbitrariedades dele. E eles endossaram. Tem gente do TRF4, tem gente do STF, tem gente do STJ, do TCU, políticos. Então, ele criou uma malha de pessoas chantageadas para que elas corroborassem todas as arbitrariedades e loucuras que ele viria a fazer. E veio. Era um plano complexo para ele chegar ao poder. E ele conseguiu. Ele chegou. O Moro é um psicopata. O Moro só consegue chegar onde chegou, só consegue chegar chantageando. Ele consegue chegar ali roubando. Moro conseguiu desviar dinheiro apreendido na Lava Jato. Ele sumiu com dinheiro, e são bilhões. Moro tinha um plano e para isso ele precisava ser corrupto, ele precisava ser sem vergonha, ele precisava chantagear pessoas, porque capacidade ele não tem nenhuma. O Marreco só condenou Lula em função disso, porque todos referendavam ele. E hoje eu me pergunto, por que os canais de TV até hoje o protegem e não noticiam a questão da Vaza Jato, que descobriram que ele combinava resultados com o Dallagnol? Por quê? Estão todos na mão de Sérgio Moro. Imagina os donos da Globo falando pra ele como é que ele tem que fazer. Olha, faz assim, faz assado. Ele tem essas gravações. Imagina se isso vem a público. Isso é um ideário que eu estou desenvolvendo aqui, porque não é possível continuarem protegendo esse facínora, e eles protegem. Todos são chantageados por Sérgio Moro. E todos têm podres. Eles são todos podres. Então estão todos sendo chantageados por ele. E eu vou mostrar para vocês aqui duas entrevistas de dois canais maravilhosos. Um é o DCM, que entrevistou o Breno Altman. Eu adoro o Breno Altman. Ele veio aqui em Bauru lançar o livro dele. Eu, na hora, peguei, fui até lá. Estavam todos os meus professores, que foram meus professores na Unesp. Foi uma alegria vê-lo aqui. Ele arrebentou. Palestra maravilhosa. Sou fã do Breno Altman. E a outra entrevista é do nosso querido Brasil 247. Vejam, uma das pessoas que era o grampeador, era o sujeito que o Moro chantageava para que ele grampeasse autoridades, porque ele era um político, ele tinha uma certa influência, e ele fazia tudo que o Sérgio Moro queria. E ele foi quem apontou que existia uma caixa amarela que a Polícia Federal encontrou. As duas entrevistas são maravilhosas. Assistam esse vídeo até o final, pessoal. Vai valer a pena. E quando a gente for debater com bolsonaristas, esse vídeo aqui te dá elementos suficientes para você destruir qualquer conversa, qualquer falácia sobre o Lula. É importante até para nós fazermos a campanha para o Lula agora em 26. Nós temos que ter este vídeo na nossa cabeça, que ele nos dá argumentos que os bolsonaristas não sabem responder, não têm conhecimento, e faz com que nós tenhamos uma vantagem argumentativa que pode desencadear a quem está ouvindo a discussão uma adesão à nossa causa. Beleza, gente? Assistam essas duas entrevistas. Tá bom demais. Tá muito bom. Tenho a impressão que alguns desses ministros se sentiram enganados durante a Lava Jato. Eu destaco aqui especialmente Gilmar Mendes, mas não só. E eu acho que eles estão passando a conta, ou seja, o que o Moro fez é inaceitável, se montou a partir de Curitiba uma rota que comprometeu o próprio STF, e agora ele tem que pagar por isso. Então eu acho que tem essa lógica muito presente. Além dos aspectos políticos, né, que estão colocados, há uma posição majoritária no STF que é neutralizar o bolsonarismo raiz. Especialmente o clã Bolsonaro e seus apaniguados, seus aliados mais íntimos. Mas, de alguma maneira, isso sobra também para Sérgio Moro. Embora Sérgio Moro tenha rompido com o Bolsonaro, ele foi uma peça muito importante do jogo jogado por Bolsonaro. E, claro, comprometendo em alguma parte dessa história o próprio STF. Eu acho que isso também mobiliza ânimos contra o ex-juiz de Curitiba. Não é? E vai desvendando o que todo mundo já sabia, né? Como diz, é um segredo sotto-voce, é um segredo em voz baixa, mas é um segredo que todo mundo conhecia, quais as maracutaias de Moro, modus operandi, né? Ilegalidade, seu modus